Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre algo que muitas vezes é ignorado quando a gente pensa em infidelidade, que é o papel do mundo ao nosso redor. Porque quando uma traição acontece, é comum o foco se voltar só para o casal, para o que estava acontecendo entre os dois. Só que, na verdade, o que está fora do relacionamento, como trabalho, rotina, pressões familiares, distrações, amigos, ambiente social, também pode ter um impacto enorme sobre o que acontece dentro do relacionamento. E entender isso é essencial para reconstruir a confiança, fortalecer o vínculo e evitar que o mesmo ciclo de sofrimento se repita. Então, para começar, vou pedir que você imagine um casal, como tantos outros, com vida corrida, filhos, responsabilidades, pouco tempo para si e para o relacionamento. Então é nesse tipo de cenário que muitos casamentos acabam se perdendo sem perceber. E aí no livro Superando a Infidelidade, essa ideia é apresentada através da história de um casal, que é o Irã e a Hannah. Então depois de 19 anos juntos, eles se sentiam como dois estranhos sob o mesmo teto. Ele vivia sobrecarregado no trabalho e ela exausta em casa. E aí o tempo de qualidade simplesmente desapareceu. Então, com o passar do tempo, o Irã começou a se aproximar de uma colega de trabalho, a Morgan. E esse vínculo, que inicialmente era inocente, acabou se transformando num caso. Então, o interessante é que, apesar da traição, nem o Irã e nem a Hannah queriam o fim do casamento. Eles só não sabiam como reconstruí-lo. E aí essa história mostra um ponto que é essencial, que os relacionamentos eles não enfraquecem só por fatores internos, como brigas ou falta de diálogo. Eles também se tornam vulneráveis por causa das pressões externas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como tudo que o mundo ao redor pode fazer para afastar ou aproximar um casal. Então vamos lá, vou pedir também que você pense um pouco na rotina da vida moderna. Então no começo de um relacionamento, geralmente há mais leveza. Os dois têm tempo um para o outro, têm menos responsabilidades, mais energia e mais disposição. Só que com o passar dos anos, chega trabalho, filhos, contas, cansaço, e aí a vida fica cheia e o tempo livre vai sendo consumido. Então, nenhum desses fatores por si só destrói uma relação. O problema é quando eles se acumulam e passam a competir diretamente com o tempo e a energia que o casal deveria dedicar à própria relação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa olhar são as demandas do trabalho. Por exemplo, o trabalho é uma das maiores fontes de desgaste nos relacionamentos de hoje e ele pode ser traiçoeiro. Às vezes o trabalho começa como um meio de sustento, mas acaba virando o lugar onde a pessoa se sente mais valorizada, mais reconhecida, mais viva. Então a carreira se torna o centro da identidade dessa pessoa e, sem perceber, essa pessoa começa a se ausentar emocionalmente de casa. Não porque ela deixou de amar, mas porque o trabalho oferece recompensas mais imediatas, como reconhecimento, status, resultados. Então, enquanto isso, o relacionamento exige paciência, tempo e presença, coisas que muitas vezes vão na contramão do que o trabalho oferece. E aí vale parar para pensar o quanto o seu trabalho tem te consumido na sua relação. Então, quantas conversas foram deixadas para depois por causa de um e-mail que era mais urgente, de um projeto atrasado, de uma meta impossível. Então, será que o sucesso profissional ele está sendo pago com o preço do distanciamento emocional? Vale observar isso. Porque se ao tentar sustentar a família você acaba perdendo o próprio vínculo que dá sentido à família, então algo precisa ser revisado, revisto. E aí às vezes é preciso redefinir prioridades, colocar alguns limites, criar horários sagrados em que o trabalho não entra, nem no celular, nem nos pensamentos. Então é estar realmente presente no aqui e agora. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto são as demandas da criação dos filhos.
E aqui existe uma confusão muito comum, porque muita gente acredita que ser um bom pai ou uma boa mãe significa colocar os filhos no centro de tudo. E isso parece bonito, só que é perigoso. Quando os filhos passam a ocupar o lugar central do casal, o relacionamento conjugal começa a desaparecer. E sabe qual é a consequência disso? Os filhos crescem vendo um modelo de amor que não inspira, porque um dos maiores presentes que os pais podem dar a um filho é o exemplo de uma relação saudável, equilibrada, carinhosa. E isso significa, sim, reservar tempo a dois. Mesmo que as crianças reclamem, significa mostrar que o amor conjugal também precisa de cuidado. Então é claro que criar os filhos exige energia e dedicação, mas o casal não pode se esquecer de que o casamento é o alicerce da família, e se esse alicerce racha, todo o resto balança junto. Então, primeiro ponto, trabalho; segundo ponto, filhos; terceiro ponto são os compromissos externos. O excesso de atividades, de voluntariados, de causas, grupos e redes que consomem tempo e energia, coisas que você se engaja. Então, fazer parte de comunidades, projetos, grupos é ótimo, mas tudo que é demais desequilibra. O problema que surge quando o casal se doa tanto para o mundo que se esquece um do outro, e aí o relacionamento vai ficando sem espaço para existir. Então é importante refletir: será que o envolvimento com tantas coisas fora de casa não virou uma fuga inconsciente da relação? Será que o tempo gasto com essas atividades não poderia ser reorganizado para deixar espaço para o casal existir novamente? Então esse é um terceiro ponto super importante a se observar. E um outro fator muito importante é o envolvimento com familiares e amigos. A família de origem pode ser um apoio ou uma fonte de tensão constante. Então, às vezes, um dos dois sente que a família do outro interfere demais. E outras vezes, um parceiro assume o papel de cuidador de algum parente idoso, doente ou dependente. E aí o peso emocional disso esgota a energia que seria direcionada para a relação. Então, nessas situações, o casal precisa negociar limites, redistribuir responsabilidades e também buscar ajuda. Porque cuidar de quem amamos é um gesto nobre, é bonito. Mas quando esse cuidado com os outros destrói o cuidado entre o casal, então o vínculo conjugal começa a adoecer. Fica uma coisa em detrimento da outra. E aí isso é arriscado. E aqui o mesmo vale para os amigos. Amizades são fundamentais, mas elas precisam de equilíbrio. Às vezes, o tempo com os amigos substitui o tempo do casal, e aí o parceiro começa a se sentir em segundo plano. Já outras vezes, os amigos acabam reforçando comportamentos que colocam o relacionamento em risco, incentivando excessos, banalizando infidelidade, desvalorizando o compromisso. Então, por isso, é importante se cercar de pessoas que torcem pela relação, não de quem sabota a fidelidade com piadas, com provocações ou com maus exemplos, certo? Outra questão são as tarefas domésticas e os hobbies pessoais. Espero que vocês estejam aí anotando e aprendendo tudo, porque isso é fundamental. A rotina da casa ela pode parecer banal, mas quando um faz muito mais do que o outro, o ressentimento cresce e o excesso de tarefas pode consumir o tempo que poderia ser dedicado à convivência. Então, da mesma forma, os hobbies, eles são super importantes para a saúde emocional, só que eles podem virar um problema quando eles passam a ocupar todo o espaço. Às vezes o casal vai se afastando sem brigar, apenas por priorizar coisas diferentes. Um quer descansar, o outro quer produzir. Um quer companhia, o outro quer silêncio. E é assim, aos poucos, que o nós vai se transformando em eu, certo? O próximo ponto aqui é o estresse. Então, todo mundo enfrenta estresse, mas quando ele se torna crônico e invade a casa, o relacionamento sofre por tabela. E aí o estresse prolongado ele faz com que as pessoas se tornem irritadas, impacientes, frias. E nesse estado, o casal começa a se culpar mutuamente. Então, um sente que o outro não ajuda,
o outro sente que está sobrecarregado. E aí o vínculo emocional se perde no meio do cansaço. E é nesse cenário que a infidelidade muitas vezes aparece, não como uma busca só por prazer, mas como uma fuga do peso emocional da vida real. Então é por isso que o casal precisa aprender a reconhecer os sinais de sobrecarga e agir antes que o desgaste se torne insuportável. Então o livro, ele também fala sobre casais que vivem sob discriminação ou exclusão. Então, quando a sociedade impõe um estresse adicional, seja por preconceito, desigualdade, intolerância, o casal precisa redobrar o cuidado interno. Então, relações que enfrentam rejeição social, elas precisam de ainda mais acolhimento entre si. O que vem de fora só se torna destrutivo quando o casal se distancia por dentro, ok? E aí, no fim do capítulo, a gente volta à história do Irã e da Hannah, com eles percebendo que, na tentativa de serem bons provedores, acabaram se transformando em bons colegas de rotina, mas péssimos parceiros emocionais. E foi só quando eles começaram a impor limites no trabalho, nas responsabilidades e nas interferências que eles conseguiram reencontrar um pouco de conexão. Eles não apagaram o passado, mas eles escolheram aprender com ele. E aí o capítulo fecha com uma reflexão importante, que proteger o relacionamento não é apenas se defender de influências negativas, mas também buscar apoios positivos, seja cultivar amizades com outros casais saudáveis, seja participar de grupos que valorizam o compromisso, conviver com pessoas que inspiram respeito mútuo, porque a energia do ambiente, ela molda o comportamento. Então, se você convive com casais que se desrespeitam, que a infidelidade começa a parecer normal, isso vai influenciar. Mas se você convive com casais que se apoiam, aprendem e crescem juntos, então o amor também ganha força. Em resumo, o mundo ao redor, ele tem tudo a ver com a relação. As pressões externas, elas não justificam a infidelidade, mas elas ajudam a entender onde o vínculo se tornou vulnerável. O casal precisa aprender a proteger o nós das exigências do mundo. Precisa reservar tempo, impor limites, redefinir prioridades e principalmente nutrir o espaço que só pertence aos dois. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar essa jornada. Agora que a gente já entendeu o papel do contexto e do ambiente, nós vamos aprofundar o que vem depois, que é como olhar para dentro de cada pessoa, tanto de quem traiu quanto de quem foi traído, e entender como as histórias individuais influenciam o comportamento dentro da relação, porque superar a infidelidade não é apenas reconstruir o casal, é reconstruir também as pessoas que existem dentro dele, certo? Vejo vocês.